Estamos ao vivo nesse momento. Eu não sei se vocês vão me ouvir já, não sei como está o áudio, mas enquanto as pessoas vão entrando, caso você não me conheça ainda, eu sou Arthur Lauton, violinista profissional, toco na Orquestra Sinfônica da Bahia, a OSBA. Sou também criador do canal Profissão Músico e estou aqui no aguardo do nosso amigo Rafael Carmo, que é o violinista em Paris. Se vocês estiverem me ouvindo aí, todo mundo dá um joinha aí, fala se o áudio está bom, se estão entendendo, se a imagem está boa. Olá, Angelita, tudo bem? Will Parreira, Loran Alves, Sérgio Faco, Edson Araújo, Raquel Violinista, Rebeca Fernandes, obrigado pelas avaliações aí, o joinha para falar do áudio. E o Rafael acabou de entrar aqui, vou chamar ele para dividir a tela aqui comigo. Oi, Rafael, tudo bom? Tudo bem, tá me ouvindo? Tô ouvindo bem. Você me ouve também aí? Tá tranquilo? Tá legal. Acho que Tá vai rolar. bacana. Só um minuto aqui. Qualquer coisa aí, você pode avisar alguma coisa aí e tal. Enquanto a gente começa aqui e tal, eu vou deixar os comentários desativados para não cobrir a sua cara aqui, tá? Ok. E aí depois, quando a gente chegar um pouquinho mais para frente ali, o pessoal que tiver dúvidas, vai anotando aí e pergunta depois todo mundo junto. Aí a gente vai respondendo. Só para não cobrir a sua cara, porque como você fica embaixo na tela, aqui no Instagram, então os comentários cobrem. Então eu vou deixar desativado. Bom, seja bem-vindo, Rafael. Tô mandando um aviãozinho aqui para algumas pessoas. Bom, Rafael, a gente, para quem ainda não sabe dessas coisas, assim, exatamente, eu e o Rafael, a gente não se conhece pessoalmente, a gente se conhece virtualmente. Apesar de os dois serem brasileiros. Pois é, né? Mas eu queria, eu já sei bastante coisa sobre o Rafael, a gente já conversou bastante, né? Mas aqui é para a gente realmente poder ajudar todo mundo que tem interesse em saber de várias coisas sobre, desde a cultura francesa, que é o que ele vive agora, as diferenças e as relações musicais e de trabalho, de estudo. Então, Rafael, dê uma introduçãozinha, assim, quando você começou a tocar, onde você começou a tocar, essas coisas. Então, primeiramente, bom dia, né? Boa noite aqui na França, para quem está aqui assistindo aqui de Paris, da Europa. Boa noite, boa tarde para quem está no Brasil. Bom, vou me apresentar primeiro. Me chamo Rafael do Carmo, Rafael Gonçalves do Carmo. E eu já moro aqui em Paris, vai fazer 3 anos. Vai fazer 3 anos agora em outubro. E eu comecei meus estudos musicais ainda bem cedo, acho que com 10, 9 anos. Né? Não tão cedo como os europeus começam, mas, assim, para quem mora no Brasil é considerado, né, ainda cedo. Com certeza, com certeza. E eu estudei lá estudei em Curitiba, né, onde eu morei muito tempo estudando e tal, e estudei na Belas Artes. E depois de um tempo, acho que com 22 anos, eu fiz alguns concursos. Eu estava doido para trabalhar, né? Tinha acabado de me formar. E daí eu fiz alguns concursos, assim, e tal. Daí eu fiz, acho que em Ribeirão Preto. Eu fiz em Sergipe. E fiz também no Rio de Janeiro, para a Orquestra Sinfônica Jovem, que eles estavam montando numa época lá do teatro. Da USB, sim. Isso, USB Jovem. E daí, assim, porque eu queria estudar no Rio, eu tava ainda, né, com 22 anos, tava querendo, assim, ir estudar num grande polo, que seria ou São Paulo ou Rio de Janeiro, né, no Brasil. E daí surgiu a oportunidade lá da orquestra de Sergipe, aí do lado da Bahia, em 2012, e daí eu era professor também lá no projeto de extensão da universidade, e morei lá por 5 anos. Trabalhei na orquestra, e tocava na orquestra da universidade, do estado, e dava aula também. Daí lá também eu comecei a fazer minha licenciatura, né, em música, e depois acabei terminando aqui, nessas faculdades online mesmo, eu só aproveitei as matérias.
E depois, em 2016, surgiu a oportunidade para mim vir para cá, porque 2015, eu participei do festival de Campos do Jordão, né? A orquestra foi tocar e aí eu conheci a professora Liana Gurja, que foi a minha primeira professora aqui em Paris. Ela estava tocando nesse ano no festival. Não sei se você já chegou a ouvir falar dela, Liana Gurja. Já ouvi falar, já ouvi falar. Ela é uma das professoras, né? Era uma das professoras aqui da École Normale de Musique. E depois eu enviei uma mensagem para ela me deu as informações e eu acabei fazendo um dossiê, que aqui na França você tem que fazer um dossiê para estudar, né? Que como se fosse uma documentação, só que muita papelada, para conseguir uma vaga como bolsista. E daí eu comecei o processo em 2016 e vim para cá em 2017. Até porque sair do Brasil assim, não é algo tão fácil, né? Ainda mais ganhando em real e tendo que ir para aí, que é tudo em euro, né? Exatamente. Até porque, por exemplo, tem uma inscrição que paga aqui, que eu acho que foi 250 euros, mas assim, para a realidade do Brasil, tipo, é muito dinheiro. Mas aí, essas coisas, assim, que a gente precisa planejar bastante, sabe? Porque não tem como você, tipo, vou para Paris estudar. Não, não é bem assim. E também a questão da língua, né? Foi o que mais assim, eu tive mais medo, assim, foi por causa da língua. Mas ela e outros professores, assim, falavam até inglês, eu falo um pouco de inglês também. Mas aí, assim, só que eu queria aprender francês já era um sonho. E daí, em 2017, eu vim para cá. Daí eu consegui resolver um pouco minha vida, assim, aos poucos. E daí, em 2017, eu vim para cá. Em outubro de 2017, que é o início do semestre aqui, né? Um semestre que sempre inicia depois do verão europeu, né? Que é setembro, outubro. E daí aqui estou desde então. E quando você chegou aí, o que você, assim, como brasileiro, né, estudante de música do Brasil, a gente sempre tem essa vontade de saber a diferença entre o Brasil e o exterior. Então, como brasileiro, quando você chegou aí, como você se identificou com o nível? Se você viu que você estava mais ou menos no nível, estava abaixo, como estava? Na verdade, assim, quando eu cheguei aqui, eu tive um choque de realidade, assim, porque lá na orquestra do que eu trabalhava antes, que é a orquestra do estado de Sergipe, eu era o segundo espala. Então, assim, eu era acostumado com aquela realidade, né, que, assim, claro, tinha muitos bons músicos na orquestra, mas eu era acostumado com aquela realidade que a gente tem, assim, né, dentro daquela nossa, né, Da nossa bolha ali de... exatamente, assim, quando eu cheguei aqui eu fiquei muito chocado, assim, não só com a beleza da cidade, mas eu também eu fiquei chocado com o nível musical, né, do pessoal, das orquestras, assim, cada bairro, como funcionava o sistema musical daqui. E daí, assim, eu me apaixonei muito por Paris, porque, assim, eu nunca tinha vindo para a Europa e eu já vim para Paris para morar, para estudar, né? E o primeiro ano, assim, foi bem, assim, eu tive mais estrutura na questão de, assim, não precisar me preocupar muito com a vida, assim, com a questão financeira, porque eu tinha bolsa, então era bem mais tranquilo. Eu fiquei mais focado mesmo na língua e nos estudos e em conhecer mesmo a cidade, assim. E daí eu fui descobrindo como funcionava, que cada cidade, né, cada país tem um sistema, assim, fui descobrindo como era o sistema aqui de vida e tal. E em um ano eu comecei a falar já fluente francês e comecei já a me socializar, né, a criar contatos aqui dentro. Conheci muitos fornecedores aqui do Brasil, inclusive, porque eu trabalho com eventos, né, que é o meu ganha-pão. Hoje em dia, assim, a minha maior renda é isso. E, na verdade, o nível é bem diferente, na verdade. Assim, o nível musical daqui é bem diferente do Brasil, assim. Nós temos várias roséias espalhadas. A gente até conversou mais cedo, né, sobre isso também, falando que aí é muito comum você tocar desde criança, né, na Europa, mesmo que você não vai seguir a carreira musical necessariamente, né? Então você vê, por exemplo, outras pessoas que não são músicos profissionais e tocam bem, assim, né? Tem umas pessoas que estão entrando aqui, só que eles falam assim, o comentário está desativado,
Mas eles estão mandando mensagem no inbox. Tá. Então, aqui tem o ensino musical, aqui já faz parte da escola, né? Então, eles começam desde cedo, eles têm música já desde cedo. E daí mesmo no liceu, que aqui, como chama o ginásio, né, no Brasil, ensino médio, já chama liceu aqui. No liceu, eles já podem optar se eles querem seguir carreira mesmo. E daí já começa a fazer obrigatório. Como tem gente mandando mensagem, eu vou desativar. Então eu vou ativar aqui os comentários. Se alguém tiver alguma curiosidade, alguma pergunta, já manda aí. Mas a gente vai falando enquanto isso. Fica ruim porque quando vai subir nos comentários vai te tampando cada vez mais. Mas tá aí aberto. Aí quem quiser ter alguma pergunta, alguma dúvida, enquanto isso a gente vai falando. Então, assim... Oi, Débora. Hoje em dia, quando você foi para aí, você foi na intenção de estudar e de trabalhar necessariamente com orquestra, ou você já pensava assim, falar, eu já trabalho com eventos no Brasil, eu posso trabalhar com eventos aqui? Então, na verdade, quando eu vim para cá, não tinha intenção de ficar. Na verdade, eu só ia estudar um ano e já ia voltar para o Brasil, assim, porque eu acho que todo mundo, quando vai morar fora, nos primeiros meses, você começa a ver um pouco da realidade, assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, né? Tipo, você vai vendo a realidade. Então, nos primeiros 5 meses, assim, eu não tinha pretensão de ficar. Eu estava só... Claro que eu me apaixonei pela cidade, né? Mas, assim, eu já sabia que para ficar seria muito difícil mesmo, porque era tudo muito concorrido, o nível era muito alto, enfim. E daí, acho que com 5 meses aqui, mais ou menos, eu comecei a conhecer alguns profissionais de eventos que trabalhavam aqui, só que aqui em Paris, com o público do Brasil. Eles, por que você não, de repente, não, né? Teve até a Gabi Alves, que é uma fotógrafa, amiga minha, que falou assim, por que você não cria uma empresa de música para Destination Wedding, né? Que a destinação, o casamento, se o pessoal, por exemplo, está muito na moda agora, o pessoal pega a família e vem casar aqui num castelo, né? Tipo, 40 pessoas, 50 pessoas, assim. E às vezes precisa de profissionais, né? E esses profissionais acabavam vindo do Brasil para cá. E de repente eles começaram a me dar ideias para mim ter algo aqui, né? Uma opção aqui. E daí eu resolvi encarar, assim, e esse foi um dos primeiros, assim, empregos na música que eu tive aqui. Foram os eventos e tal. E depois, e orquestra mesmo, 2018 eu conheci uma associação de músicos, através de um amigo violinista que estudava comigo. E daí eu fui convidado pelo diretor artístico para fazer um cachê lá, esses cachê de Natal, assim. E daí ele gostou, eu acabei ficando e depois ele me convidou para me associar. Esse negócio da associação é interessante, né? Porque no Brasil a gente não tem esse tipo de trabalho em orquestra, de associados. Então, como que funciona aí exatamente isso? Eu sei, mas assim, para quem não sabe, para entender. A associação, na verdade, ela é como se fosse uma fundação, né? Assim, tipo uma fundação que ela capta os recursos, ela administra. E essa associação é uma associação até de pequeno porte, assim, associações maiores aqui, né? Daí tem orquestras, assim, até profissionais que são associações, que são de sociedades, né? E daí aqui na Europa também uma coisa bem interessante que eu acho que vale a pena o pessoal saber, é que aqui na Europa ainda funciona muito essa questão do mecenato, né? O mecenato ele pode ser físico como jurídico. Então, eu posso ser bancado aqui por exemplo, 10 anos por uma família que quer me sustentar e em troca eu dou recital para ele. Então é muito forte o mecenato aqui, inclusive. Muitos alunos, inclusive até brasileiros que moram aqui, são sustentados por famílias de pessoas que querem ajudar. É uma família, por exemplo, que ganha, por exemplo, rica, que ajuda os artistas. Assim. Então, é uma diferença muito grande. Assim, no Brasil, acho que isso não existe. Eu acho que é bem raro. Assim. Aqui é muito... Inclusive, se você pega um programa de orquestra, você vai ver lá uma lista além dos patrocinadores, né, os bancos, enfim, empresas que patrocinam, tem os mecenatos, né? O mecenato são as pessoas ricas que resolvem ajudar juridicamente um grupo que eles gostam. Então,
por isso que as orquestras, por isso que tem muita orquestra aqui, né? Eu acredito assim que tem em atividade, assim, que tem um apoio muito forte da sociedade, da alta sociedade também. Assim. Sim, sim. É uma coisa interessante. É mais ou menos também aquela pegada dos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos também tem esse negócio da pessoa mais física também, colaborar muito com uma criação de uma Isso, é. orquestra, a desenvolver. Exatamente. Você pode. É como se fosse, por exemplo, a Lei Rouanet aqui, na verdade, ela é muito. É uma Lei Rouanet, só que bem aberta. Por exemplo, se eu quiser doar parte do meu imposto para um grupo, para uma pessoa, desde que ela tenha, né, digamos, o CNPJ, digamos assim, eu posso doar. Então, essa questão da ajuda direta aqui é uma coisa muito mais forte, assim, né? Diferente do Brasil. Entendi. Foi algo que Legal. me chamou muita atenção também aqui, foi essa questão do mecenato. E atualmente você já teve alguma proposta? Alguém já falou alguma coisa do tipo para você, assim, como músico? Eu te Como que? banco, Eu não sei lá. entendi, desculpa. Como arruma? Alguém já te deu alguma proposta de ser o seu mecenas? Então, na verdade, assim, não. Mas eu queria muito. Se alguém estiver assistindo e quiser ser meu mecenas, estão aí. Não, mas assim, geralmente, por exemplo, alguns conservatórios, algumas escolas, o próprio o seu diretor, ele já tem as pessoas, né? Ele já tem lá o grupo que ajuda a escola. E, por exemplo, ele tem já essas bolsas, então ele dá para os alunos ali mais ou menos que ele sabe que tem muito potencial e não tem condições de pagar, né? Porque estudar aqui na Europa é muito caro, principalmente em escola, nessas escolas privadas, né? O semestre, eu acho que custa em torno de 5.000 euros. Então, Na conversão aí dá para comprar uma Ferrari aqui no Brasil. Exatamente. Sem bolsa é meio que impossível, assim, para um brasileiro por causa da diferença, né? Sim. A sua bolsa que você tem aí é integral ou você tem que pagar ainda algum valor, assim? Na verdade, você ganha só a bolsa para estudar. O resto é contigo. Mas a França, ela ajuda muito os alunos, assim, você tem ajuda de apartamento, um auxílio, né, do apartamento, de aluguel, tem muitas formas, assim, depois, se alguém quiser perguntar, eu posso até responder em box algumas. Oi, Mari. E a França tem esse sistema um pouco mais inclusivo para os alunos, assim. É por isso que você vê muito asiático estudando aqui, porque como lá o dinheiro é de igual para igual para o euro, então eles vêm muito para cá, então eles guardam a mesma realidade, então para eles não é caro, sabe? Sim. Para um brasileiro é mega caro. Pois é, não, ainda, pelo menos você não paga nem a escola, né? Você tem que pagar o resto, beleza, mas a escola você já não tem que pagar, né? O que é mais caro, na verdade, são os cursos aqui, né? É muito caro. Muito, muito caro. Assim, da realidade do Brasil. Sim. Pra a pessoa que, vamos supor assim, a pessoa está vendo aqui agora esse vídeo e fala assim, eu quero estudar na França. Qual seria assim, o primeiro passo? O que ela tem que buscar fazer para conseguir? Acho que o primeiro passo seria ela ver um professor, assim, algum contato aqui dentro, né? Um diretor, um diretor a gente chama de diretor de estudos, é uma pessoa da instituição que te orienta, assim, né? Procurar um diretor de estudos, procurar um professor. E depois tem uma plataforma oficial do governo francês para os brasileiros que querem vir estudar aqui, que se chama Campus France. Então você entra no site Campus France Brasil e lá tem todas as informações, todas as universidades, com todos os cursos, né, na área de performance, na área de pedagogia, licenciatura em música, musicologia. Então lá você vai achar tudo o que tem disponível para a área musical aqui para estudar. Por exemplo, alguns conservatórios, algumas escolas não estão lá. Mas daí você tem que ver entre a instituição e o Campus France, porque o visto, para vir para cá, o visto é o visto estudante, é o visto estudantil, né? E não é tão fácil também conseguir tirar o visto estudantil, né? Também a burocracia do Brasil
A burocracia e também assim, por exemplo, se algum artista quer vir aqui passar, por exemplo, uma temporada de verão tocando na rua, muita gente faz isso. Tem um outro visto agora, que é recente, que se chama visto de artista. Também. Eu sei que a embaixada tem esse visto. Oi, Gabi. A Gabi é uma das minhas mentoras, tá aí. E tem outro visto também, que é o visto de trabalho agora, que faz 1 ano que existe, 2 anos, eu acho. O visto de trabalho, você pode vir e trabalhar 1 ano aqui na sua área, né? Sim. Inclusive, você está trabalhando, além dos casamentos, né? Você trabalha atualmente nessa orquestra associada e também em outra, né? Quando ela está antes da pandemia, né? E depois eu espero que Sim. volte. Geralmente eu faço concerto lá na orquestra e também eu sou estagiário, né? Na Rádio France. E agora está de férias, eu acho que volta em setembro. Eu ainda não recebi o e-mail da programação. Sim. E atualmente, só para quem não conhece a realidade em Paris, quantas orquestras profissionais existem na cidade, assim? Bastante, viu? Esse foi algo que me chamou a atenção quando eu cheguei aqui, assim, porque assim, por exemplo, eu morava num estado bem pequeno, né, Sergipe, mas eu ia muito para Bahia, inclusive, que é uma cidade grande, assim, grande, perto de Aracaju, que era a cidade que eu morava. Eu morei lá por 5 anos, né? Então, assim, eu era acostumado com aquela realidade da gente, né, no Brasil, que tinha uma orquestra, assim. Quando eu cheguei aqui, a programação era tão grande que eu ficava assim perdido. No primeiro ano eu não sabia nem o que assistir, porque tinha assim Hilary Hahn tocando em um teatro, tinha, sei lá, outros violinistas, sei lá, outros famosos tocando ao mesmo tempo, assim. Então, era muita programação, tipo um festival de música, tipo o ano A inteiro. vida é toda, né? Eterno. A vida cultural de Paris. Inclusive, é a cidade que mais tem teatros no mundo, né? Você sabe que Paris tem mais de 200, 300 teatros. Então, a programação é extensa, assim. Se você anda aqui nos metrôs, você vê a programação. Nossa, peça de teatro, assim, é um monte. Tipo, mais de 200, assim. É muita coisa. Então, você não sabe o que assistir. Você tem que realmente fazer um então, acho que Paris tem mais de 15 orquestras profissionais, assim, que pagam salário, né, essas coisas. Só que, assim, tudo muito, assim, quanto mais orquestra, mais, tudo muito concorrido, né, assim. Quanto mais oferta, tem mais procura também. E vem a É, galera do mundo todo, né? até porque tem um conservatório por bairro. Então, você imagina, é muito músico bom se formando o tempo todo e fora os montes de asiático que vem, né, estudar aqui para lapidar, assim, porque eles chegam aqui máquinas de tocar, então eles vêm para cá, porque a escola francesa, ela é uma escola a escola de arte francesa, né, a escola de violino da França é algo bem específico, assim, né, eles trabalham muito esse lado mais de pensar musicalmente, né, menos tecnicamente, claro, existe a técnica, claro, mas eles trabalham muito esse lado de imaginar as coisas Sim. e o lado criativo, assim, sabe? É bem específico da escola francesa. Sim, não, e a gente vê pela música francesa, né? Debussy e tal. É a arte ali com toda a sua expressividade, né? Exatamente. É bem característico, assim. Quem é músico e está assistindo sabe que os compositores franceses, a música francesa, a escola de arte francesa, né? Ela trabalha muito esse lado criativo, né? Não, bacana, bacana. E agora falando um pouquinho de como você pretende seguir as coisas, assim. Você atualmente, assim, tirando pandemia, tirando esse intervalo que não dá para trabalhar, não dá para fazer nada, mas apesar que aí já está bem melhor, né, do que aqui no Brasil. Então você já está nessa vantagem. É, Mas, que aqui agora é férias, né? Então, meio que nas férias, assim, se as fronteiras estivessem abertas, a gente ia estar num ritmo bem acelerado de eventos, assim, né? Até porque a França recebe Paris recebe muitos brasileiros diariamente, centenas de brasileiros diariamente. Então, numa vida normal, a gente estaria trabalhando muito esse momento. principalmente final Mas, de semana também, né? mas aqui é férias agora, que estamos em verão. Inclusive, ontem teve várias festas, que é o início das férias aqui, né?
Então as crianças já saíram de férias, não vão ter mais aulas, né? Então agora aula só em setembro, e nesse período de julho e agosto, muitos parisienses saem de Paris, né? Vão viajar. Ó, o Steph é o francês que mora no Brasil aí. Artista. E assim, né, os parisienses viajam muito nessa época e assim, a minha expectativa é que depois que liberar um pouco as fronteiras para o Brasil, né, que se começar a ir para a gente retome um pouco a agenda, né? Por exemplo, eu tinha um evento... Você perdeu muito evento com a pandemia, com essas coisas todas? Foi muita coisa cancelada? Acho que mesma coisa que aí, assim, a agenda foi para o espaço, assim. Mas não tem muito o que fazer, né? Meio que... Eu já meio que... Quando começou, eu já estava meio que conformado, assim, porque eu falei assim, não tem o que fazer, né? Não tem para onde correr. Sim, ainda mais internacional, né? Assim, a maioria dos casamentos que você toca, por exemplo, aí, que você faz, são de brasileiros. Assim, 100% ou quase 100%? 60%, 60%. Os 40% é de gente de outras partes do mundo, né? Americano, norte-americano, aqui da Europa, asiático também, vem muito para cá, os países asiáticos. Sim. Eu fui em Paris em janeiro, né? Assim, logo quando apareceu o Covid aí, eu tava aí, inclusive. E tem muito asiático na rua, assim. Eu achei incrível, porque onde você vai tem um grupo gigante, né, de asiáticos andando. Eles vêm muito, eles gostam muito da França, de Paris. Quem não gosta também, né? Eu adorei também. Foi a primeira vez que eu fui também em Paris e adorei. Né? Assim, é a cidade mais linda da Europa. Certo, né? E você pensa assim, no seu voltando para a parte acadêmica do negócio, voltando para a parte profissional, você pensa assim, nos seus próximos, sei lá, 5 anos, se você pensa em atingir o que por aí, quais são suas expectativas, suas metas, seus objetivos? Então, eu estou bem empolgado, assim, assim, diferente de muitas pessoas, eu estou bem empolgado, eu tô acreditando que logo essa fase vai passar, que tudo vai retomar, né? Mas assim, do lado artístico, eu estou estudando um pouco, vou continuar postulando, né? Porque agora também as programações estão meio que tomando rumo, né? Mas assim, se eu tenho várias opções na verdade. Assim, eu tenho a questão dos eventos que eu posso focar mais, né? E dar um enfoque assim e tocar lá na orquestra, na associação, né? Que tem um bom nível, é uma orquestra de alto nível, para eu não perder esse lado técnico, né? Para ficar só tocando música de evento. Ou se não, por exemplo, se eu acabar passando num concurso de orquestra, daí é dedicação exclusiva, né? Daí eu dou um enfoque mais nesse lado mais violinístico mesmo. daí eu fico mais dedicado à orquestra. Mas tudo indica que eu vá focar mais em eventos, assim, né? Porque é uma coisa que eu gosto muito de fazer, mas eu gosto também de tocar em grupo, em orquestra. E daí talvez eu fique só na associação mesmo e... São dois universos, assim, que são diferentes, mas se conversam ali, né? Eu também toco em orquestra aqui, mas também toco em casamentos, em eventos e tal. E acho que são dois... São assim, mas... porque assim, se você tem a opção também de tocar o seu próprio negócio, é muito mais tranquilo, né? Porque se você não quer tocar, você manda um outro músico, sabe? Se você quer viajar, você viaja, você é meio que dono do seu próprio negócio, assim, isso que é legal, sabe? Esse que é o objetivo, assim, daqui um ano é retomar tudo e a gente voltar àquela ritmo que a gente estava, né? Assim, por exemplo, na alta temporada, esse ano, se tudo tivesse normal, eu precisaria contratar, por exemplo, uma equipe, né? Por exemplo, uma secretária para cuidar dos e-mails, que é muito e-mail que chega. E como eu tenho uma empresa, né, que eu trabalho com pedido surpresa, renovação de votos, serenata, casamento a dois, casamento em castelo, daí tem os músicos, né, os quartetos que a gente organiza para tocar nesses eventos. E daí a fazer arranjos, isso é muita coisa, né? Então precisa de uma equipe para ajudar. E Sim. uma coisa que eu fazia bem bacana não sei se o Rafa tá aqui na live. O Rafa é um violinista lá de Curitiba que estudou comigo na Belas. E ele veio para cá, ficou até
Ele ficou um tempo aqui em casa e tal. E assim, é uma coisa que eu tava com a intenção de fazer. Toda temporada trazer um músico do Brasil para ficar, tipo, Vou me 3 meses. candidatar, vou me candidatar aí, viu? Tipo, ficar 3 meses aqui, daí me ajuda, assim, porque nos eventos, às vezes eu não posso, porque eu tenho algumas. Às vezes também fecha 2 no mesmo tempo, daí dá para mandar 2 para. Sabe, como no Brasil, assim, a gente faz aquele monte de evento ao mesmo tempo, daí divide Sim. os grupos, assim. E o Rafa veio para cá ano passado, me ajudou bastante no verão. E é mais ou menos isso assim que eu queria fazer, daí montar uma equipe, uma secretária para cuidar dos e-mails, para me ajudar, né? E uns outros músicos assim pra gente. Eu tenho já o meu pianista, que é o André, que ele é meio que fixo assim, né? E daí ele é o que é o o pacote que mais sai, porque como é 2 músicos, então a gente sempre tá tocando, né? Junto. Mas tem o quarteto e a harpa, né? A harpista também, que eu proponho, que é algo que é um pacote que sai bastante. E agora tá muito em alta, como eu estava falando para você, né? Tá muito em alta a questão do casamento a dois aqui, né? As pessoas vêm para cá, por exemplo, já vem para lua de mel e já faz algo simbólico aqui. Então, um casamento a dois, algo tá muito em alta, assim. A gente chama de elopement. Elopement quer dizer fuga, né? Fugir a dois. O DJ Alok, ano passado, fez isso, então virou moda, assim, nem todo mundo quer fazer. Sim. Ele fez. Desse tipo eu nunca fiz, assim, porque também eu acho que também aqui, por exemplo, no Brasil não tem uma cidade que seja assim tão forte como Paris, nesse modo turístico, né? Para assim, ser só 2 pessoas. Então, normalmente assim, Geralmente. o que eu já vi é esse negócio de ir o grupo, né? Na Destination Web, né? Que você vai Uhum, lá e tal. Igual o casamento da Marcela Minelli lá que eu toquei, que quase peguei uhum, coronavírus. Né? uhum. Foi em Ilhéus, veio todo mundo de São Paulo. E Station Edge é a mesma coisa, só que assim, por exemplo, o destino mais procurado nas feiras de noivas aí do Brasil realmente são a Bahia, né? Por ter muita, por exemplo, tem Trancoso, tem sim, a tem. Praia do Forte, né? Que é muito linda. Também Maceió lá são os destinos mais procurados e assim, mas por exemplo, se você vem com a sua família com 50 pessoas, você sai, por exemplo, de São Paulo e vai fazer o casamento lá na Bahia, é quase o mesmo preço, quase o mesmo valor de vir para a França e alugar um castelo aqui. Então, é quase o mesmo preço. Assim. Eles têm os Então pacotes. já É o porque, tipo castelo já assim, compensa mais, né? você pode hospedar os convidados aqui. E esses pacotes que os castelos fazem aqui, você pode parcelar. Também você pode trazer os convidados, eles cuidam de tudo, daí tem os transfer. Então a equipe é muito grande, tem os transfer até maquiador, florista, tudo que você imagina. E claro, a gastronomia francesa, né? Que é uma experiência, né? Assim como eu estava te explicando por mensagem, as pessoas que vêm fazer evento aqui em Paris, geralmente elas querem inovar, assim, querem sair do mesmo, não só em Paris, né, mas como em outro lugar, assim. As pessoas estão meio que cansadas do mesmo, querem novas experiências, sabe? Então, a gente vende sonhos aqui. Então, as pessoas compram essa ideia de que vai ser algo diferente e muito bonito, né? Porque no Brasil não tem muitos castelos. Aqui, a França tem muitos castelos, né? Assim, sei lá, mais de 500 castelos. E vai ser algo diferente. E de uns 10 anos para cá, está muito em alta. Assim. 5 anos para cá, a gente publicou bastante. Desses 3 anos que eu estou aqui, a gente publicou bastante coisa já nesses grandes blogs de noivas, assim, de casamento em castelo, que é algo que está bem em alta. Assim. É muito procurado pelo casamento de luxo, né? Assim, essa linha de casamento mais de luxo, assim. E quando na sua vida que você imaginou, estudando violino, que você chegaria a ser um empreendedor, um empresário em Paris? Eu não me considero um grande empresário, assim, eu estou começando, eu aprendo muito com o pessoal que já está aqui há mais tempo que eu, e eu tento me espelhar por eles, né, me basear por eles, mas estou aprendendo. Assim, eu tenho vários objetivos, claro, mas nesse momento a gente está mais assim com o pé atrás por causa de todo esse problema da pandemia, né?
Mas assim, eu estou bem esperançoso e confiante. Logo, logo. Aqui, na verdade, já está um pouco tudo normal, né? Assim, um novo normal, mas eu acredito que o Brasil logo vai daqui para o ano que vem, tudo se estabiliza de novo. Eu acredito que quando, assim que sair uma vacina, realmente, né, que deve ser no ano que vem e tal, aí as coisas voltam tudo a ficar no rumo. Na orquestra também, nas orquestras aqui, o último concerto que eu fiz foi em março, começo de março, e todos os outros foram cancelados, e ninguém sabe quando vai ser, né? Então... foi aqui também, né? Na verdade, a gente estava até gravando a cantora Áquila, não sei se você vai ver ela aqui. Tem a Áquila que faz muito casamento aí em São Paulo, que a gente estava gravando até. Então, as coisas estavam fechando. O restaurante primeiro fechou os restaurantes, depois foi fechando tudo e na verdade foi muito rápido assim. Na verdade, eu toquei em Bordeaux com o Matheus. O Matheus é o amigo nosso, violinista aqui. Eu toquei, ó, a Jana aí, a Jana do Paris Sabor. É uma das minhas mentoras também. E eu estava tocando em Bordeaux e daí quando a gente entrou em Paris, a gente já estava fechando o restaurante. 2 dias depois já veio o decreto que era confinamento, né? Sim. Total. Mas aqui foi o confinamento total mesmo, assim. Total, total. Não podia nem sair para nada. Para sair tinha que para ir no supermercado tinha que assinar uma autorização e sair com o papel e mostrar, porque na esquina a polícia parava assim e pedia. Se você não tivesse com autorização, você era multado. Assim, foi bem rígido. Sim. E agora, em compensação, vocês já estão bem tranquilos, assim, até, né? Ontem você foi na balada, já... Na verdade, assim, o vírus ainda está circulando, só que já foi, o pico foi controlado, né? Então, assim, só que é cultural, né? Os franceses, eles são habituados a não ter medo, assim, muito medo. Então, mesmo quando teve os atentados aqui, no dia seguinte eles estavam já na rua, como se nada tivesse acontecido, assim. E eu em casa, rezando com medo, imagina. E as pessoas na rua, então eles já são, é cultural deles, assim. Mas eu ainda tenho um pouco de receio. Sim. Você como estrangeiro aí, você sente, ou, assim, ou de outros músicos, ou de pessoas que convivem com você de forma profissional, você sente algum tipo de tratamento diferente por isso ou não? Eles têm. Mas assim, comigo eu tive uma chance, assim, porque os músicos aqui, eles gostam muito, assim, o francês em si, eles gostam muito dos brasileiros. Eles adoram. Se você fala que é brasileiro, já falam em samba, carnaval, futebol, Neymar, enfim, é aquela festa já. Agora, ainda mais agora, né, com o Neymar aí. Exatamente, E assim, toda vez que eu chegava no lugar e falava que era brasileiro, eu sempre fui bem aceito. Eu não tive problema com rejeição. Assim, eu tenho bastante amigos, tanto brasileiros, né, quanto franceses, assim. E eles gostam muito de brasileiros. Eu nunca tive problema de. Agora, na orquestra, por exemplo, na última orquestra, que é a Rádio France, que é uma orquestra já que tem músicos do mundo todo, né? Tem, claro, como qualquer orquestra, assim, que tem muitas pessoas, né, trabalhando. Eu tive, assim, por exemplo, eu cheguei na estante, dei bonjour, a mulher não respondeu. Então, assim, mas, assim, não sei, na verdade, assim, eles têm esse tipo de... Na verdade, eles não são muito Não são sociáveis, muito assim, sabe? abertos, assim, né, igual os brasileiros. Como brasileiro que dá bonjour para bom dia para todo mundo, né? Então, mas assim, nos intervalos, de boa, assim, conversa, não tem muita Sim. rejeição, assim. Você sente a relação que tem aí, por exemplo, entre maestro e músicos, tal, tem esse negócio de ser, por ser umas orquestras mais tradicionais, mais antigas, mais europeias, né, aquele padrão de orquestra, tem aquele negócio ainda do maestro ser o cara e os músicos, tipo, ninguém fala com ele, assim. Exatamente, na associação lá que eu toco é já mais tranquilo, né? É meio que todo mundo é amigo, assim, mas nas grandes orquestras é por aí. É uma coisa que aqui no Brasil a gente já está mudando um pouco, assim, né? A maioria das orquestras tentam ter um
jeito meio diferente. Já, tipo, aqui na Osma, por exemplo, eu me sinto super bem, né? Na verdade, trabalhando com o Carlos Prazeres, que é o maestro, que ele é jovem, né? E tem aquela pegada de proximidade, sabe? Tipo, não, que eu me identifico com o meu músico, né? E não se coloca num pedestal, assim. Agora, tem algumas orquestras ainda aqui no Brasil que são aquele tradicional, quadrado ali, pá, e só toca os brands e daí pra frente. Na verdade, assim, não é nem. Na verdade, é uma relação muito distante, assim, sabe? Na verdade, a gente acaba sentindo um pouco dessa relação um pouco humana, né? E assim, eu acredito que isso afeta o resultado final, sabe? Eu acho que se você toca se sentindo bem, 100%, você se doa mais, você se entrega mais. Agora, quando você tem um clima pesado, meio ditador, assim, os músicos vão lá, sentam e tocam e o que é para tocar, tchau e acabou, assim, sabe? Não tem aquela doação 100%, é o que eu percebo, assim. Mas A música é isso, né? A música é muito interior, né? Não é só sentar e fazer os movimentos. É muito expressar o que você tem, né? E quando é uma orquestra, são muitas pessoas com muitos sentimentos simultâneos, né? Então, quando você consegue manter os sentimentos de todos, assim, na mesma linha e bons, assim, tranquilos, acho que o resultado realmente tende a ser melhor, né? Exatamente. Geralmente quando o maestro fica um bom tempo é porque a orquestra está colhendo bastante frutos, assim, nesse sentido. Geralmente quando o maestro chega, fica um ano e sai, geralmente porque não né, teve aquele clima pesado, né, os músicos não estavam se doando, né? E o público sente. Né? Aqui na Europa tem muito ainda, é muito forte os jornalistas de crítica, né? Então a crítica é muito pesada, então geralmente a E é crítica... mais uma pressão, né? É mais uma pressão já para o trabalho aí. Realmente. Então, mas aqui, assim, a maioria da formação deles ainda é assim, né? Nessa formação mais tradicional. Assim. Sim. E quando você, agora saindo um pouquinho assim, da parte só musical também, eles já têm essa admiração por brasileiros, né? Esse negócio. Quando você chegou aí, quais foram os seus choques, além, né, da questão de técnica musical e tal? Além disso, assim, no geral, quais foram os seus choques em Paris? Assim, eu acho que a grande que me deixou bem assustado foi a questão de concorrência. Assim, imagina, eu era acostumado com uma realidade, cheguei aqui, meu Deus, quanto músico bom, sabe? Assim, muito bom, mas assim, gente que, sabe, tocava Paganini de trás para frente, assim, e gente que estudava com você, meu Deus, eu vou ter que estudar muito para, né, poder... E também o que me chocou aqui foi o ritmo por exemplo, entre uma aula e outra, a gente tinha uma semana para preparar muita coisa. Então, era muito pouco tempo para preparar muita coisa. Então, isso me deixou em cabelo em pé, assim. Mas eu nunca assim, como eu sempre fui uma pessoa muito realista. Falei assim, olha, eu vou tocar o que deu, porque eu não vou deixar de, sei lá, de dormir para ficar estudando, deixar de conhecer um pouco a cidade para ficar estudando feito um louco. Assim, eu realmente aproveitei bastante o primeiro ano. Eu estudei o que era para estudar e assim, claro, eu estudava o que é esperado o mínimo da gente, né? 4, 5 horas por dia, bem estudado. Agora, mais que isso, eu achava loucura. Não, Assim, e também 8 horas. né, tem muita gente que fica nessa, não, vou estudar aqui 10 horas por dia, 10 horas por dia. Mas não é a quantidade, mas a qualidade do estudo conta muito mais do que a quantidade. Né? Exatamente. Quantas vezes, né, Evelyn, você sabe disso, você estuda 2 horas, mas assim, com uma qualidade, você consegue entregar assim, algo muito melhor assim, do que ficar estudando 10 horas e... Sim. Assim como tem dias que eu me coloco assim, falar, não, hoje eu vou estudar pra caramba. Aí você começa a estudar, assim, passou uma hora e meia, já não sabe, não tá fluindo, não tá saindo, você não tá concentrado, você tá preocupado com outra coisa, tá? Aí eu paro. Eu não vou ficar forçando, eu não vou ficar 10 horas lá tocando um diria negócio que é um estilo de vida, assim, sabe? O meu estilo de vida não é esse. Eu não quero ser
nem tenho pretensão de ser um grande solista, sabe, um virtuoso, sabe, não, assim, eu gosto de fazer música, gosto de fazer música em instante, mas assim, não tenho pretensão de ser o Spala da Orquestra de Paris, sabe? Não, claro, eu conheço pessoas que estudam muito. Eu tenho uns colegas aqui, inclusive eu tenho uma amiga que é japonesa, e ela acorda 5 horas da manhã para estudar, ela gosta de fazer isso, ela estuda muito. E, claro, ela, né, já é uma super solista, assim, né? E, obviamente, o foco dela é outro, assim, não é o meu. Assim, você tem que ter um foco, né? Se você quer ser um solista, você vai ter que estudar muito, infelizmente. Exato, né? É. E do resto, não na questão musical, mas da questão cultural da cidade. Porque, assim, por exemplo, a música clássica é cultural aí, as pessoas ouvem música clássica normalmente, né? Quais são os choques culturais que você teve aí em Paris? Assim, por exemplo, num dia de domingo, por exemplo, como hoje, tá passando uma orquestra na televisão, tocando, sabe, repertório clássico, com o Capuçon solando, acho que todo mundo conhece, né, o Renaud Capuçon, tem o do cello também lá, não sei se é irmão ou primo dele. Acho que é irmão, acho que é irmão, né? Não sei. Então, assim, eles são muito famosos aqui, então, eles são amigos, o Renaud Capuçon é amigo do presidente, então, ele está em todas, assim, em qualquer cerimônia, sei lá, se tivesse a Copa do Mundo aqui, quem abrir era o Renaud Capuçon. Então, eles sempre essa questão da música clássica, eles tá bem presente no dia a dia, assim, na televisão, na rádio, né? Aqui tem rádio, a rádio é muito forte aqui ainda. As pessoas ouvem rádio aqui, os verdadeiros parisienses franceses, eles ouvem rádio. Então, a rádio é muito forte aqui ainda. Sim. E fora da questão de música, assim, na cultura geral, entre as diferenças Brasil e França, assim, o que você sente? Então, Sei lá, as pessoas falam muitas coisas, né, de francês, e é uma cultura estranha, diferente da nossa, tal. O que você sentiu nisso, nesse aspecto? Deixa eu só abrir um parênteses aqui, mandar um oi para Rosângela, que é uma das minhas mentoras também. Ela sempre teve, a família dela sempre teve, já tiveram aqui em casa. Então, a diferença, assim, claro, eles são um pouco mais frios, né? Por exemplo, o francês, ele é um pouco mais programático, né? Claro, a gente no Brasil tem essa mania de, vou ali visitar um amigo, já vai, já almoça. Não, aqui não tem isso. Aqui é tudo com hora marcada, você tem que marcar um rendezvous, né? Uma reunião com o seu amigo para poder se encontrar com ele, ver a disponibilidade na agenda dele, para ver se ele tem, para simplesmente vocês saírem para falar besteira. Então, você tem que fazer um rendezvous até para isso, né? Então, é uma diferença bem forte, assim. Uma outra diferença também cultural é que eles, na verdade, aqui você demora um tempo para entrar no círculo de amigos deles, dos franceses, falando dos parisienses, né? No começo eles meio que não que te rejeitam, mas assim, mas depois que eles te aceitam também você faz parte como se fosse da família, assim. E em questão de vida pela cidade, assim, né? Tipo, porque aqui, no Brasil, qualquer lugar é muito perigoso. Aí, como é essa questão? Como você se sente nesses aspectos mais de cidade, realmente? Sim, então, foi uma das questões que me fez ficar aqui, né? A qualidade de vida. Então, o transporte público, imagina, Paris tem acho que 15 linhas de metrô, e Paris é um ovo, né? Imagina, Paris deve ser 10 vezes menor que São Paulo, então a cidade funciona muito bem. Agora a prefeita está o Pablo tira umas fotos minhas aí. A cidade, agora a prefeita está fazendo muita ciclovia, né? Ela tem uma pegada mais ecológica, assim, plantando muita árvore e diminuindo bastante o fluxo de carros dentro de Paris, né? E eu acredito que daqui a uns anos Paris vai ficar mais de ciclistas do que de carros, assim, até pela questão turística, né? Paris é uma cidade muito turística, recebe muitos turistas. O problema de Paris, que é uma cidade muito pequena, né? Um meio
de Paris, não estou falando dos arredores, né? E, assim, muita gente dos arredores vem trabalhar aqui e vem com os carros para cá. Então, tem os carros da cidade mais os carros de fora. Só que as ruas de Paris, elas são minúsculas, não foram feitas para carro, né? É uma cidade histórica. Definitivamente. As ruas não foram. E você viu os metrôs, né? Você andou aqui, são todos por debaixo da... Debaixo de Paris tem outra cidade, que são os metrôs passando, né? E então a cidade se movimenta por baixo e não, a cidade não está comportando mais muitos carros assim. É uma diferença muito grande. Assim, assim como também não existem muitos estabelecimentos grandes aí, né? Tipo, um restaurante é um pedacinho pequenininho, tudo é muito, muito apertadinho, assim, naquelas ruazinhas, assim. Nossa, tudo muito pequeno. Então, no Brasil, eu morava sozinho num apartamento lá em Aracaju, que foi a cidade que eu morei antes de vir para Paris. Eu morava sozinho em 60 metros quadrados. E aqui eu moro em 20. Tudo muito pequeno. Só que 20 já é luxo dentro de Paris, assim, sabe? Se você vai comprar, por exemplo, se você vai comprar um apartamento desse, é caríssimo, 20 metros quadrados. É o metro quadrado um dos mais caros do mundo. Sim, não, eu lembro de hotel, cara, assim, a gente passou por 7 países na Europa, né, nessa viagem agora recente. E o de Paris foi o mais caro definitivamente, assim, e ainda nem era no centrão ali. Como eu falei pra você, era perto do Moulin Rouge, então já não era ali na... Tá. E cara, essa parte de hospedagem, de localização é caro. O turismo, eles, né, como a cidade é muito turística, as pessoas meio que enfiam a faca, assim, né? Então, Mas hoje em dia tem muitas, assim, claro, eu fui descobrindo isso agora na pandemia também, que eu comecei a estudar um pouco. Existem muitos sistemas, assim, de trocas agora, tipo um Airbnb que você fica na casa da pessoa um tempo, depois se a pessoa for para o Brasil, ela fica na sua casa, tipo uma troca, né? Tem uns aplicativos, assim, você pode fazer essa troca e enfim. Mas, assim, uma das questões que me fez ficar aqui foi a qualidade de vida. Porque eu vi que tinha uma qualidade de vida muito, assim, segurança, principalmente. Claro que aqui não tem roubo, mas, assim, aqui chama pickpocket, né? Que é Que é aquela o furto ali, né? Assim, que tá no metrô, pega a sua carteira, você nem veio, o cara sumiu. Pronto. Chamam de mão leve, assim, aqui tem ladrão, mas é mão leve. Agora, assalto, assim, como eu fui assaltado lá em Aracaju de arma na cabeça, dentro da farmácia, isso não tem, assim, ainda. Acho que vai ter, né? Não, acho que não chega nesse nível, não. Eu acredito que não, assim. Era engraçado. Eles são muito. É um país muito. Sim. Assim, a educação é muito. Nossa, é uma coisa muito incrível, assim. Essa foi uma coisa que eu achei curioso quando eu tava aí, porque, tipo, tanto aí quanto em Portugal também, você entra sei lá, em um transporte público, tem uma plaquinha falando para tomar cuidado com esse tipo de roubo só. Tipo, você vê no metrô lá, tem uma plaquinha, sabe? Assim, mas roubo de mão armada, né, que é o mais comum aqui no Brasil, aí, tipo, ninguém tem alguma história que já foi assaltado assim, que, passa... Nunca aconteceu, né? Tem, mas não é tão comum, né? Não é comum. Até quando tem alguma coisa mais bizarra, assim, vira notícia no mundo todo. Por exemplo, na semana, acho que o ano passado, 2017, quando eu cheguei aqui, tinha um cara correndo com uma faca na mão num bairro. Eles achavam que era um atentado. Então, nossa, já noticiaram no Brasil. Até meu pai já me ligou desesperado, minha família. Cuidado, tendo atentado em Paris. Então, quando tem algo mais anormal, assim, tudo vira notícia, né? Sim, num lugar que não tenha um assalto à mão armada, um cara com uma faca correndo loucamente já é o perigo, né? Exatamente. Mandar um beijo para Thelma. A gente trabalha. Eu gosto muito de tocar em hospital. Tenho até hoje, né? Um projeto voluntário. A gente fazia muito concerto junto. A Thelma é contadora de histórias. É muito bonito, muito bonito. Eu gosto de fazer esse tipo de coisa. Assim, agora não tem nem como fazer nada, né? Porque nem pode ir no hospital, né? Agora. Mas é bacana. Eu já fiz alguns trabalhos quando eu morava em Goiânia também, de ir no hospital. Eu e um amigo que tocava violoncelo. E a gente chegava e falava para o paciente, o que você quer ouvir? O cara na cama, sabe? Falava, toca Menino da Porteira. Aí a gente tocava, sabe? A pessoa ficava super feliz. É uma coisa legal.
Acho que um amigo meu lá, o Rafa, lá em Curitiba, tocou fora, né? Ó, o Flávio, Recicle Indústria. Ah, é o Flávio da Rosângela, é o marido da Rosângela. Meus mentores também, tem cheio de mentor aqui, apoiador, gente que tá sempre comigo aí na luta. Que a gente que é músico, a gente sempre tem aquelas pessoas que estão ali do nosso lado, que apoiam, que acreditam. Por exemplo, na pandemia, eu não tinha trabalho, não tinha, ninguém tinha trabalho, né? Eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer, né? Então, eu inventei, né? Tive uma ideia de fazer o pedido surpresa virtual. Daí comecei a vender e divulgar, e muita gente comprou. O Flávio e a Rosângela compraram, divulgaram, um monte de gente comprou a intermédio deles. E assim, são essas pessoas que nos apoiam, que realmente são as pessoas que apoiam a cultura, sabe? É muito importante para a arte. Realmente. E a gente acaba sempre precisando, assim, né, de ter um fomento, né, à arte, porque é uma profissão que não é tão valorizada para todo mundo, né? Você aconselharia alguém ir para a França esse ano? Depois que abriu o espaço aéreo, sim, porque aqui já está controlado, né? Assim, graças a Deus, aqui já está controlado. E as aulas voltam em setembro, aqui. Mas, assim, eu não sei como que vai ser esse novo normal, né? Mas eu sei que as aulas e os concertos, os ensaios voltam em setembro, né? Não sei como que vai ser. Mas, assim, já houveram alguns concertos. Agora estão tendo concertos com públicos, né? Com aquele revezamento de cadeira, com máscara. E as orquestras estão tocando já com poucos músicos, né? As grandes orquestras. As grandes potências musicais, que a gente chama assim, já estão fazendo os concertos, né? Com 20, 30 músicos no palco. Não, bacana. Parece que o Marquinho falou que já foi aceito no conservatório, né? E se você aconselharia aí, então você aconselha que vá mesmo. Se tiver aula, sim. Se tiver aula, sim. Aqui em Paris, a França, tá tudo normal já. Até a zona laranja, que a gente ficou um tempo depois do desconfinamento, a gente já entrou na zona verde, né? Realmente foi controlado, assim. E também durante o pico, né, a zona vermelha, na verdade, assim, em Paris, teve muitos casos, mas assim, não foi tantos. Teve uma região aqui perto que foi mais atingida que Paris, assim, morreu muita gente lá. Mas é que aqui em Paris eles deram esse confinamento para também preparar o sistema público de saúde, que é muito forte, aqui é muito bom, para realmente se a pandemia piorasse, entendeu? Então, realmente, o sistema de saúde teve que dar esse respiro, né? Porque também os grandes hospitais de Paris estavam recebendo muita gente dos interiores, né? Foi um período bem intenso, assim. A Thelma falou aí, passou um dia em Paris e ficou encantado. Imagina morar, chique demais. Eu também, por mim, eu moraria em Paris fácil, fácil. Assim, eu adoro, mas assim, como qualquer... Eu acho que, assim, para um músico que vai morar fora, eu já adianto, assim, não só um músico, qualquer um que vai morar fora, não é um mar de rosas, não é tudo legal, tem muita dificuldade, você passa muito perrengue, muita dificuldade, principalmente no começo, que você não conhece nada. Eu já entrei em metrô, fui parar em outra cidade, sabe? Meu Deus, como eu vim parar aqui? Daí não conseguia voltar, não falava muito bem. Daí, nossa, já passei muito perrengue, mas assim, é legal, porque assim, se você tem um espírito aventureiro, ó, o Rafael entrou. O Rafa foi que veio aqui para Paris, ficou aqui. Ó, o Carlos Eduardo aí da Bahia, ó, de Salvador. Ele já cantou, já solou lá com a Orquestra de Sergipe, inclusive. Então, assim, não é um mar de rosas morar fora. Tem muito perrengue, você passa muito perrengue, diferença cultural, né? A língua, no início você não fala bem, e depois... Mas vale a pena? Eu acho que assim, por exemplo, se eu chegasse hoje e tivesse, sei lá, tivesse que voltar para o Brasil, eu já voltaria muito feliz, sabe? Ao Renato. O Renato estava aqui também junto com você. Você estava aqui em janeiro, né? De janeiro para fevereiro. Né? O Renato estava aqui em março. A gente pegou a balada na última semana do confinamento. A gente foi para a balada, não tinha quase ninguém já. Rafa, temos 20 segundos porque o Instagram corta quando dá 1 hora. Ok. Então,
Vou te agradecer por tudo aqui, por esse conhecimento todo. Nossa, eu que agradeço. E quem tiver alguma dúvida, pode me escrever no inbox que eu vou responder. Beleza. E assim que Vai a pessoa... fechar aqui agora. Ele fecha sozinho, é assim. Tá bom.